Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos de Deus, passando aqui mais uma vez para fazermos um jogo rápido aqui sobre uma das pesquisas que eu estou fazendo aqui sobre os dons do Espírito Santo. Irmãos, dado a nossa arrogância reformada e a nossa prepotência, porque sim, nós reformados somos arrogantes e prepotentes demais. Achamos que somos sabedores do que nem começamos a saber. E esta não é nenhuma fala minha, isso é uma fala do Augustus Nicodemos, agora há pouco. Saiu uma mensagem dele por aí, ele dizendo, basicamente não com essas palavras, mas dizendo que nós perdemos muito com a nossa altivez de espírito e com a nossa arrogância e prepotência de incharmos a cabeça e não termos fervor nenhum no coração. Este é o retrato das igrejas reformadas de hoje, os senhores queiram ou não. Dito isso, irmãos, eu não quero aqui abrir uma guerra contra as igrejas reformadas, não é isso aqui o meu viés, mas eu fui estudar sobre a cessação dos dons e estava em uma das pesquisas que fui fazer, eu queria provar que ali com fatos históricos, o que me foi ensinado no meio, principalmente reformado atual, de que os dons cessaram e de que haveria algum vestígio na história da igreja para que essa afirmação fosse feita. Dito isso, eu fui buscar então, primeiro, os textos bíblicos de Atos dos Apóstolos, e principalmente o texto de 1 Coríntios 13, havendo língua cessará, havendo profecia cessarão, e quando isso que é perfeito se revelar, e me foi ensinado que aquela revelação perfeita ali era o cânon do Novo Testamento, depois de escrito e fechado, os dons iriam encerrar a partir dali. Pois bem, eu comecei a partir de Corinto, da minha afirmativa nisso, e fui estudar 1 Coríntios 13, de fato, principalmente esse texto e todo o contexto de 1 Coríntios 13, do qual eu estou falando com vocês. E não, irmãos, não tem muita coisa a ver ali com o cânon. Deixa eu ver aqui. Não tem muito a ver a questão de 1 Coríntios 13, mais especificamente ali, versículo 8, que é o que eu estou falando com vocês. O amor jamais acaba, mas havendo profecias cessarão, havendo profecias serão aniquiladas, e havendo línguas cessarão, e havendo ciência desaparecerá. Ora, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse texto é, se esse texto aqui está dizendo que os dons de profecia, e eu tenho um problema com o nome de profecia, tá? Mas não por causa desse texto. Mas, se está dizendo aqui que os dons de profecia e os dons de línguas cessarão, quando o que vocês que são cessacionistas dizem que é quando o cânon se fechar, porque essa é a explicação que mais a gente ouve aqui na internet, não é majoritariamente, diga-se de passagem, uma reflexão da reforma isso aqui, tá?
não é uma reflexão, não é um texto assim que todo reformador, principalmente os reformadores como Calvino, Lutero e outros, nenhum aqui chega ao ponto, a pachorra de dizer isso daqui. São os mais novatos aqui agora, esses que estão mais aguerridos no negócio aí contra o pentecostalismo, que diz isso muito. Mas, tendo isso em mente, irmãos, eles dizem que o versículo 9, se a gente continuar lendo, que eu não quero nem citar isso aqui vai ser uma parte do outro vídeo que eu irei fazer sobre o assunto. Esse aqui é o vídeo que vai render o polígrafo entre eu e a Débora, tá? Mas, veja, diz ainda que o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E aí, veja bem, eles dizem que o perfeito aqui seria o cânon do Novo Testamento. Ora, se o perfeito é o cânon do Novo Testamento, então o dom de ciência acabou? O dom de conhecimento, porque o dom de conhecimento da própria Bíblia cessou também, ou foi só os dois? Porque o texto aqui não está apontando para o fechamento do cânon. O texto está aqui apontando para a vinda eminente de Jesus Cristo, se nós pegarmos lendo aqui. Você entende? Então, há uma tendência aqui muito interessante do cessacionismo vir aqui no versículo 11 e 12, dizer: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Veja bem, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Entende? Que no versículo 12 desse texto de 1 Coríntios 13, ele não está falando que os dons irão cessar quando o cano se fechar, porque está se falando aqui que enquanto eu não vê-lo face a face, Jesus Cristo, eu conheço ele agora, mesmo com a inspiração da Escritura, eu não o conheço como um todo. Tá? Eu conheço em parte. Então, o cessar dos dons está subordinado à volta de Cristo nesse texto aqui. Ao menos nesse texto aqui está. Então, parece ser inteligente quando os senhores vêm aqui, e eu sou reformado, não esqueçam disso não, tá? Não vamos esquecer disso. Vocês podem falar de mim o que quiserem falar. Batista, presbiteriano, vocês podem, entra na fila. Fica tranquilo. Como diz o meme do rapaz, vem tranquilo. Tá? Porque esse texto aqui, vocês têm que ser, é muita canalice. Vocês podem não concordar com o movimento pentecostal, mas daí a inventar questões textuais para segurar o que vocês estão dizendo é complicado. Complicado, tá? Então veja bem, se você pegar o versículo 12, o versículo 8 do texto: profecias desaparecerão, havendo língua cessarão e havendo ciência passará. O cessar desses dons que estão aqui sendo dito está ligado diretamente à volta de Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo: quando ele se manifestar, os dons acabam. E não quando o cano fechar. Eu estou vendo gente aí abrindo escola em cima disso aqui. Aliás, a bem da verdade, vocês que são mais da ala reformada, mais aguerrida aí, vocês falam mal do Hernando Dias Lopes porque o Hernandes vende curso. E vocês também vendem. Vocês falam mal dos pentecostais porque os pentecostais fazem isso, fazem aquilo. Vocês fazem a mesma coisa. O dom que os reformados têm hoje é o dom da hipocrisia. Esse aí o diabo deu de presente a vocês e segurou bem. Isso daí vocês são.
hipócrita do pé roxo, sabe? De cima para baixo. Não existe um movimento mais hipócrita hoje do que o movimento calvinista hoje dentro do Brasil. Porque vocês falam nas igrejas pentecostais, ninguém estuda. Aí, tem gente aí saindo de seita com 2 anos, com 6 meses, está pregando, ensinando criança, ensinando jovem, ensinando tudo na igreja de vocês, é? Vê se não é isso. Vê aí. O cara saiu de uma seita ontem. Tá pregando nas igrejas presbiterianas, tá pregando na igreja batista, tá pregando nisso, naquilo outro. Saiu do pentecostalismo ontem, hoje já está ensinando teologia na igreja de vocês. Qual a diferença de vocês para o outro? Gente, vocês não são diferentes, vocês não são especial. Para com isso. Os mesmos impalpérios que as igrejas pentecostais fazem, vocês também fazem, são a mesma coisa. Vocês que entraram numa ideia de que são melhor do que os outros. Eu não sei quem contou isso a vocês. Ai, hein? Que loucura. Com um agravante. Olha os namoros pentecostais, olha os namoros das igrejas presbiterianas, batista, dessas igrejas que eu estou falando. Olha aí como é que é. Mas é só os pentecostais que vocês vêm para a internet para botar os podres dele na rua. De novo, não vai estar perto de mim esse livro. Deixa eu ver, ele vai estar um pouco mais longe daqui. Ele vai estar um pouco mais longe. De novo. Eu acho que é Peter Jones. Peter Jones. Ele não vai estar aqui perto de mim mesmo. Peter Jones, Ameaça Pagã. Leiam esse livro e veja a esparrela que o Peter Jones, que é um pastor reformado, está denunciando naquele livro. Sobre o movimento metodista, batista, o movimento da presbiteriana nos Estados Unidos, tudo isso. Mas a minha pesquisa, primeiro eu vim para esse texto. Ela não está completa, eu estou começando ela, tá? Está um embrião ainda, começando isso. E aí, como eu falei com vocês, eu fui pesquisar nesse 1 Coríntios aqui, Gordon Fee, próprio Calvino, diz que esse cessar dos dons aqui que está subordinado à volta de Jesus Cristo, que é conhecer ele como ele é. O próprio Calvino diz isso, que o texto aqui está dizendo isso. Só basta você pegar a 1 Coríntios de Calvino aí e olhar. Seja fiel ao texto. Então, para a gente continuar nessa toada, irmãos, rapidamente, eu quero aqui no meio do vídeo pedir a você que chegou até aqui, nós vamos continuar, tá? Fica aí. Mas eu preciso muito que você saiba desse kit aqui que nós estamos vendendo aqui, para você me ajudar a comprar essa máquina que faz essa lombada de livro aqui. Ela não é uma máquina tão barata, mas também não é tão cara. Mas não compre só por isso, não. Compre porque é muito bom esses livros aqui que eu vou te mostrar, olha. O Sermão da Montanha, o Guia Seguro para o Céu, aqui é Mateus capítulo 5, tá? Aqui é Mateus capítulo 6. Gente, aqui é um estudo de 330 páginas, aqui 160 páginas. Nesse aqui nós tratamos sobre divórcio, pornografia, jurar falsamente em nome de Deus, voto, os pilares da doutrina do fariseu, ou seja, pena de morte. Aqui tem de tudo que você pensar. Aqui tem um estudo glorioso também sobre ansiedade. E nós estamos fazendo o vídeo aqui, para quem é membro do canal, sempre aqui sobre ansiedade. Entramos numa jornada agora sobre a origem pecaminosa da ansiedade. Esse livro aqui é muito legal. Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus. Eu mostro aqui como a ansiedade é um pecado, tá? E também vai nesse kit Satanismo Global, que é o livro da Débora, que ela elaborou esse livro a partir do humanismo da Torre de Babel e veio mostrando como o satanismo, dali para frente, veio sendo um movimento multifacetado que veio se infiltrando dentro dos pilares filosóficos da sociedade. Débora, que é formada em filosofia e em teologia, é minha filha, tá?
Então é um livraço isso aqui, e ela vem mostrando como o satanismo entrou dentro da própria igreja, com o movimento Nova Era e assim por diante, com o movimento de psicologia e tudo. Então, esse livro aqui e mais esse daqui, ó, Cristo entre as Igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Você que é pastor, você que é obreiro, você que não é, que é só crente, adquire, irmão, esse livro aqui. Eu te mando de presente no meio desse aqui. O Anticristo, a restauração de Israel e o terceiro templo também, na visão amilenista, tá? Então vamos lá, vamos para voltar aqui para o nosso vídeo. Então perceba, irmãos, como adquirir os livros, tá? Primeiro comentário fixado do vídeo aqui, você adquire os nossos livros aqui. Então vamos lá, vamos partir para aqui então. O estudo de 1 Coríntios, dependendo da repercussão desse aqui, eu irei trazê-lo aqui. Só que em um polígrafo junto com a Débora sobre os dons do Espírito Santo. Vai ser muito legal, tá? Próximo polígrafo nosso, a pedido da irmã Mariana, no outro polígrafo lá, ela pediu para a gente fazer tá nos comentários, ela pediu para a gente fazer um polígrafo sobre ocultismo e psicologia. Então, o próximo polígrafo de segunda-feira, eu acho, segunda-feira agora, próximo polígrafo vai ser sobre isso aí, tá? Veja bem, meus amados irmãos, nós temos uma questão aqui, um problema seríssimo para resolver, quando eu comecei a pesquisar os pais da igreja. E aí eu comecei a elaborar os pais da igreja a partir das patrísticas, que são os pais da igreja. Ali, quando você vai estudar os pais da igreja primitiva, primeiro, vamos lá, textualmente, versículo, dizendo, olha, os dons é somente para os apóstolos. Nós temos? Não, não temos. Nenhum versículo da Bíblia diz que os dons do Espírito Santo estava restrito aos apóstolos. Nenhum diz isso. Não há uma insinuação sequer textual na Bíblia dizendo que os dons iriam cessar quando os apóstolos morressem. Tá? Primeira coisa aqui que fique bem claro isso. A não ser que vocês tenham um texto bíblico claro, me provando que os dons cessaram, sou reformado, não acredito do mesmo modo que a maioria dos outros hoje acreditam aqui, tá? E quando eu falar de pentecostal aqui, me entenda que quando eu falar pentecostalismo clássico, eu estou distinguindo o pentecostalismo clássico dessa bagunça que tá aí, tá bom? Mas, entenda-me bem, não há um versículo claro, me traga um versículo claro aqui, coloque no comentário, claro, dizendo que cessou os dons. E aí nós começamos a ter uma conversa sobre o assunto. O de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao versículo 13, não resolve. E você sabe que não resolve. É preciso muita firula ali que nem Calvino conseguiu fazer para dizer que cessou. Então não me venha com essa esparrela aqui. Não me venha com essa churumela, porque não faz efeito esse texto. Esse texto não faz efeito. O que eu estou vendo, irmão, são meninos, moleques, e aí tem uns montes que odeia quando eu chamo isso, porque eu tenho muito cabelo branco. E posso dizer, tá? Já entrei nessa esparrela, e graças a Deus voltei, tá? Eu tenho aí alguns conflitos internos com 2 dons que são facilmente resolvidos. Mas daí eu tenho um conflito interno com esses 2 dons. E aqui eu dizer que a Bíblia disse o que a Bíblia não disse, aí, meu irmão, é complicado. Aí é complicado. Tem uma história que foi contada aqui por um pastor reformado, um pastor batista, que perguntaram a ele assim, olha, os dons cessaram, mas não tem na Bíblia dizendo que cessou. Aí ele deu a desculpa de que caiu em desuso. Ora, irmãos, como assim caiu em desuso? Que foram deixando de falar e de usar, e aí ninguém usou mais e caiu em desuso, e ali o Espírito Santo
tirou os dons da igreja. Mas, historicamente, meu amado pastor, aonde o senhor ouviu dizer que os dons caíram no desuso na história da igreja? E esse pastor é um pastor muito bem formado, e muito bem informado, então isto se chama covardia intelectual. No mínimo, covardia intelectual, para não falar mau-caratismo mesmo. Porque isso beira o mau-caratismo. É você dar um monte de gente na sua igreja o desinforme de que na história da igreja não existia dons espirituais depois que os apóstolos morreram. E você sabe, eu sei, a história da igreja sabe que isto é mentira. Que isto é um esparrela. Quando eu fui pesquisar, eu me arrependi de tanta besteira que eu disse aqui na internet, de tanta borracha sobre dons espirituais. Isso é o que dá as pessoas ouvirem loucos e ficar repetindo igual papagaio de pirata. Eu não faço mais isso não, meu irmão. Eu vou à fonte, eu vou à pesquisa. Hoje eu pesquiso. Hoje Deus me deu o talento e a condição de poder e as fontes. Se você está dizendo, você tem uma bibliografia falando isso? Tenho, então me dê ela que eu vou atrás dela. Mas também eu vou atrás da contraditória a você, porque sempre existe uma contraditória. Então entenda-me bem uma coisa, eu venho falar de 1 Coríntios depois. Mas, então pastor, os pentecostais estão certos quando dizem sobre os dons do Espírito Santo? Eu não estou dizendo que o movimento pentecostal e neopentecostal está certo, não é isso que eu estou afirmando. Eu só estou afirmando que dizer também e pagar de inteligente na internet dizendo que os dons cessaram, quando na realidade não existe nenhum argumento bíblico, primeira coisa. Não é nós aqui, não somos nós reformados que ficamos dizendo que é só a Escritura, que somente a Escritura, e não a tradição da igreja, que é só a Escritura, só a Escritura, só a Escritura. Não é a gente que diz isso? Então sim. Então, para dizer que uma coisa encerrou um ciclo, acabou, eu preciso que a Bíblia assevere isso, e ela não asseverou. Então, vamos ficar com Dort dessa vez. De dizer que é somente a Escritura. Aliás, com primeiro solo. Só a Escritura. Quem vai dizer isso, então, é a tradição batista, que não é uma tradição do cristianismo primitivo. Quem vai dizer isso é a tradição presbiteriana, que em nada tem a ver com a tradição do cristianismo primitivo. Mas a história da igreja conta outra coisa. A história da igreja conta outras coisas. Tá? Principalmente se buscarmos a era patrística da igreja. Ali começa o debate sobre esse assunto, porque, irmãos, vamos pegar uma coisa aqui para argumentar bem. Se o Espírito Santo deu os dons somente para os 12 apóstolos, nós temos um problema. Então, quer dizer que somente os 12 apóstolos deveriam estar com o dom. Outra coisa, o texto que diz assim, todos fomos batizados no mesmo Espírito. Eu creio nisso também, tá? Calma, eu creio nisso. Eu venho discutir os textos com vocês aqui depois, os textos que mais os sensacionistas gostam de usar. Ora, irmãos, se somos batizados todos no Espírito Santo na hora da nossa conversão, e eu não falo língua não, viu? Pode ficar tranquilo, já falei no movimento pentecostal quando eu era de lá, hoje em dia eu nem falo mais. Estou falando bem sereno aqui. Não estou falando isso para fazer média com o público pentecostal, não estou fazendo isso por nada, estou fazendo isso por desencargo de consciência, como eu estou fazendo com muito vídeo meu antigo aqui, estou retratando eles. E estes aqui serão uns deles, tá? Serão alguns deles que eu irei fazer. Porque estudando a história da igreja não dá para segurar que os dons ficaram só nos 12 apóstolos. Primeiro, por que não? Vamos aqui. Se era uma coisa para acabar com os 12, se era um dom, os dons do Espírito Santo, de poder, de falar a língua, profetizar, curar, esse negócio todo, se era para ficar com os 12 apóstolos, restrito aos 12 apóstolos, quando o último apóstolo morresse, acabou os dons, não é assim que a gente diz?
Quando os apóstolos morreu, os dons acabaram. Essa é a fala, tá? Então, não seria uma ideia, uma hipótese. Por que é que o Espírito Santo saiu dando isso a um monte de gente que não era apóstolo? Se era um dom restrito para os apóstolos. Não, pastor, os apóstolos, nem só os apóstolos tinham o poder disso tal. Leia Atos direitinho. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre 120 pessoas que estavam ali. Se fosse dons, se esse dom era restrito apenas aos 12, não é de se esperar que viesse apenas sobre os 12. O outro sim. Todo crente já é batizado no Espírito Santo. Irmãos, eu não estou dizendo que o batismo no Espírito Santo te torne mais ou menos santo. Ainda não é esta a questão aqui, que você pode me perguntar aqui. Então, para que ser batizado no Espírito Santo? Próximo vídeo. Me acompanha aqui que a gente vai soltar esse. Por que ser batizado com o Espírito Santo? Solta aqui que eu vou te dar a ideia aí depois. Por que é que o Espírito Santo era tão importante batizar os apóstolos e os crentes na igreja primitiva, tá? Você vai ver onde é que está ligado. Por isso que você não tem tanta evidência hoje de dom do Espírito Santo. Você tem muita aí leleia de gente batendo cabeça, óleo ungido, essa besteira toda, adivinhando a vida dos outros, fazendo necromancia na Bíblia, pregando página de Bíblia, como é que eu posso te dizer? Pregando página de Bíblia em branco, essa borrachada toda aí, que vocês confundem isso com o Espírito Santo. Agora, entre o caso de vocês fazerem um mau uso dos dons, aliás, de dom que vocês nem têm, porque eu nem acredito que igreja não, aqui nessa atual conjuntura tenha isso aqui que a gente está falando, entre vocês entre ter uma imitação de dons do Espírito Santo é uma coisa, agora eu deixo dizer que a Bíblia disse que cessou sem a Bíblia dizer é outra. Tá? Vamos devagar com Andou com Santa de Barro. Vamos devagar. É somente a Escritura. A Bíblia não está dizendo o que vocês disseram que ela disse. E vocês sabem que não. Veja bem, nós não já somos todos, e essa hipótese que eu vou levantar não é nem minha, é do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Vocês sabiam que Martyn Lloyd-Jones, vou dizer algum nome de alguns calvinistas aqui que são continuistas, tá? Dr. Martyn Lloyd-Jones é continuista. Aí vocês ficam dizendo que todo continuista é herege. Tenha coragem agora, você que é reformado, venha aqui nos comentários e diga que esses caras são hereges, que eu vou dizer a você, que são filhos do diabo, porque no Insta vocês ficam dizendo toda hora lá. Fulano que crê nos dons, é isso, é aquilo outro. Falem isso desses caras, olha. Dr. Martyn Lloyd-Jones era continuista, acreditava na continuidade dos dons. John Piper acredita na continuidade dos dons. Gordon Fee acredita na continuidade dos dons. O que mais? Aquele camarada da teologia sistemática, deixa me ver. Gente, ele escreveu uma teologia sistemática também. Tem muita gente aí do meio reformado que é continuista. E agora, como é que a gente faz com eles? E não é ainda o que eu tenho para falar aqui, tá? Deixa eu ver. O N. Grunden, tá? O N. Grunden é continuista. Como é que a gente vai fazer com essa turma toda? Vai dizer que todo mundo é herege aqui? Vocês viram como vocês têm 2 pesos, 2 medidas? Mas foi quando eu fui estudar os pais da igreja, irmão, na primeira via de pesquisa. Ah tá, só seguindo o raciocínio aqui rápido, do que o doutor Martyn Lloyd-Jones, no livro dele sobre o Espírito Santo, é uma trilogia que é Deus Pai e Deus Filho, e o outro é Deus e Espírito Santo, e o terceiro é a Igreja e as Últimas Coisas. É uma trilogia, 3 livros que ele tem. Só que no livro Espírito Santo,
ele abre o livro já falando sobre a questão dos dons espirituais, e ele diz assim que, sim, o Espírito Santo vinha sobre os crentes. Então isto quer dizer que nós não recebemos o dom do Espírito Santo na hora da nossa conversão. Que há, sim, um revestimento depois da nossa conversão. Que nós deveríamos buscar este revestimento após a nossa conversão. E aí ele argumenta dizendo, ora, os apóstolos já eram todos crentes, os 120 que estavam no dia de Pentecostes já eram crentes. Então, se eles já eram crentes e já eram batizados no Espírito Santo, como os dizem os cessacionistas, não haveria necessidade alguma do Espírito Santo descer outra vez sobre eles. Ora, eles já tinham. Percebe, irmãos? Ninguém está dizendo aqui que quem é batizado com o Espírito Santo é mais, é menos, não é essa a questão. Nós só estamos argumentando o que o Dr. Mark Lloyd Jones argumenta. Dr. John Piper, sobre 1 Coríntios, capítulo 12 e 14, dá uma olhadinha aí o que ele fala. Aqui na internet mesmo, só é clicar assim, ó. Pastor John Piper fala sobre continuidade dos dons. E aí você vai ver. Poxa, é muito simpático a continuidade dos dons. Então, não venham aqui os senhores. Se você quer ver minha posição oficial sobre os dons do Espírito Santo hoje, tem um vídeo meu aqui. Eu não acredito que a maioria dos que dizem que tem dons do Espírito Santo hoje tem. Eu não acredito nisso. Porque eu leio a Bíblia, eu leio a história da igreja, eu sei o que é isso. Mas foi quando eu fui pesquisar a história da igreja, as patrísticas, que aí eu me choquei. Contem a história direito, pegue esse negócio, estude direito e conte a história direito na sua igreja, se você vai falar mal dos pentecostais. Tenham coragem de dizer, olha gente, não cessou quando os apóstolos morreram. É conversa. Você quer ver? Vamos começar do começo aqui, então. Justino Mártir, cerca de 100 a 165. Veja, alguns pais da igreja que diziam que os dons estavam vivos na época deles, tá? Vou citar algum nome aqui para você que você vai lembrar deles aí, olha. Vários pais da igreja diziam e enfatizavam e acreditavam na continuidade dos dons do Espírito Santo. E não só na continuidade, como na importância dos dons do Espírito Santo. Isso aqui era sério. Vê lá. Entre eles destaca-se Irineu de Lyon, Tertuliano, Cipriano de Cartago, Inácio de Antioquia, Agostinho de Hipona, Basílio de Cesareia e outros que eu vou citar aqui para você agora. Foi quando eu busquei as patrísticas, que eu tenho, ela na parte de Simão, lá da biblioteca. Foi quando eu fui buscar nas fontes o que esse pessoal falava sobre os dons do Espírito Santo. Principalmente aqueles que têm cartas ali de 1 Coríntios escrita. E aí eu comecei a ver que não era bem assim. E contaram uma história para você muito diferente do que o que a história da igreja conta. Percebe? Não estou dizendo que os pentecostais estejam isso, não é essa a ideia. Tá? Mas Justino, que foi o apologista cristão, que havia estudado todas as grandes filosofias da sua época, em sua segunda apologia, cerca de 153 depois de Cristo, Justino, ao falar sobre os nomes, o significado e o poder de Deus e de Cristo, escreve o seguinte com relação a exorcismo e curas. Olhe bem.
Justino, em 153 depois de Cristo, tá? Parece que o último apóstolo tinha morrido aqui. Aí ele diz assim, no livro dele: pois inúmeros endemoniados em todo o mundo, e na sua cidade, muitos dos nossos homens cristãos exorcizando-os em nome de Jesus Cristo, têm curado e curam de fato, despojando-os e expulsando os demônios que possuíam, muito embora não pudessem ser curados por todos os outros exorcistas e os que usavam de encantamentos e drogas. Veja, já havia uma falsificação dos dons na época de Justino Mártir. Na época de Justino Mártir, já havia uma falsificação dos dons, e ele está expondo no seu livro que os seus ministros faziam o uso dos verdadeiros dons, de expulsar e curar, de expulsar demônio e curar enfermo. Eu estou falando do ano 100, do ano 100 a 165 da era cristã. Como é que os dons cessaram? Então vamos ver mais. Para dar um pulo aqui, ainda na pesquisa a gente acha aqui dizendo assim, olha, diz que ele abriu uma escola no ano 150, uma escola para ensinar sobre questões de dons, disso tudo e tal. Irmão, você pode reclamar aqui o que você quiser reclamar. Ah, mas esse cara aí foi excomungado pela igreja, o outro foi isso, o outro foi aquilo. Ok, tudo bem, mas nós estamos falando que esta fervilhança existia depois dos apóstolos mortos. Já. Isso não é uma coisa nova. Isso não é uma coisa nova. Então os dons não cessaram ali. Vamos ver mais. Irineu, ano 140 a 230 depois de Cristo. Olha a distância que a gente está aqui agora. Nós estamos com Irineu de Lyon, ou de Lyon. Irineu foi o bispo de Lyon. Ele documentava recentes charismata, exorcismo, visões, profecias, e ensina até que o anticristo será um judeu, tudo aquele negócio ali que a gente já sabe. Mas, eu estou falando do ano, veja. Irineu defende os dons espirituais. Em seu livro Contra Heresias, do qual ele trata diretamente contra o gnosticismo, ele vai falar como os gnósticos estavam usando o dom de visão erroneamente, vai corrigir isso e vai dizer que os gnósticos estavam passando vergonha quando iam expulsar demônios e não conseguiam. E aqueles que tinham o dom de curar de verdade conseguiam fazer. Não os gnósticos, mas os discípulos de Jesus conseguiam. Percebe? E Eusébio de Cesareia, o historiador Eusébio, olha a distância que a gente está dos apóstolos já. Eusébio de Cesareia, historiador, cita Irineu, dizendo assim: alguns crentes, na verdade, com toda certeza e veracidade, expulsavam os demônios de forma que, frequentemente, essas próprias pessoas que foram libertas do espírito malignos creram e foram recebidas na igreja. Olha bem, nós estamos aqui, gente, no ano 203, Eusébio de Cesareia já é quase ano 300 já. Olha a distância que a gente está dos apóstolos aqui. E ele continua: além disso, como já dissemos anteriormente, até mesmo os mortos foram ressuscitados e continuaram conosco muitos anos. Olha bem ainda aqui o que está sendo dito. Segundo o que houve, muitos dos irmãos
da igreja possuem dons proféticos e falam em todas as línguas através do Espírito. Outros também trazem à luz os segredos dos homens para o próprio benefício deles e expõem os mistérios de Deus. Perceba. Então nós temos aqui uma discussão sobre os dons do Espírito Santo logo depois que os apóstolos morrem. Porque quando esses caras falam, e eu vou continuar disso aqui ainda, mas quando esses caras falam que cessou os dons, parece que eles estão falando uma coisa assim, morreu Paulo, morreu João, pum, acabou os dons, ninguém tem mais. Peraí, gente, não é assim que a banda toca não, mãe. Calma. Vamos dar a informação certa então, pessoal. Vamos fazer essa exegese do texto de 1 Coríntios, do texto de Corinto 12, do 1 Coríntios 14, de Atos 2. Vamos fazer essa exegese correta e vamos contar a história correta do texto e vamos contar a história do Espírito Santo na era da igreja, que é o meu livro que eu estou fazendo. Sabe? O poder do Espírito Santo na história da igreja e no presente. Porque senão nós vamos ficar batendo e batendo cabeça, dizendo a um público domesticado, porque é isso que vocês têm hoje, sai gente daqui, vai para ali, sai gente de uma igreja, vai para outra. Essas igrejas, principalmente nossas igrejas reformadas, não estão crescendo com ímpios, elas estão crescendo com gente de outras igrejas, de outras denominações que ouvem as pessoas falando e acham que eles são inteligentes e vão seguindo. Eu estou na contramão disso. Hoje eu tenho um problema sério de ser chamado de reformado. Tenho, e tenho um problemão. Comigo mesmo, porque não quero. Essa alcunha por aqui. Porque nós temos problemas, irmãos, aqui com a história da igreja, com essa história de cessar os dons. Não é assim não, hein? Teve um movimento que fez o Irineu se unir a ele. Um movimento no ano 120 a 175, um movimento chamado montanismo. A ascendência do montanismo, para você ter uma ideia, foi o primeiro movimento grande pentecostal que teve. Foi o montanismo, porque já havia um debate dentro da própria igreja para querer tirar fora os dons do Espírito Santo e querer que fosse uma coisa mais elitizada ali a igreja. O montanismo, cerca de 120 a 175 depois de Cristo, a ascendência do montanismo ocorreu sob o novo convertido chamado Montano, no ano 156 aproximadamente, na Frígia. Foi um movimento puritânico, profético, carismático, milenarista e apocalíptico, que afirmava ter sido chamado para dar origem a uma nova era do poder do Espírito Santo. Você pode cogitar, e sim, eu tenho muitas críticas acerca do movimento montanista também, mas nós podemos retrucar o movimento montanista, mas não podemos dizer que ele não existiu. Montano teve uma experiência pentecostal em seu batismo na água. Ele falou em línguas e começou a profetizar, declarando que o Paracleto, o Espírito Santo prometido no Evangelho de João, o estava usando como seu porta-voz. Você pode cogitar essas coisas aqui. Mas daí eu vou você dizer, olha, não existiu nenhum movimento na história dos pais da igreja, aí é mentira. Aí é mentira. Só que em 206, Tertuliano uniu-se aos montanistas. Em 230, o movimento foi excomungado pelo Sínodo de Icônio
É esse sínodo aqui que você vai ver mais na frente que vai dar a legalidade ali quase que para acessar os dons. Mas, muito embora perseguido, continuou com movimentos secretos até o ano de 880 aproximadamente. Só que existe um cara na história da igreja moderna que é fanzaço do movimento montanista, que se chama John Wesley. Tá? John Wesley. John Wesley acreditava firmemente na sua literatura que o movimento montanista foi uma experiência genuína do Espírito Santo e que precisava-se, na era dele, de Wesley, um reavivamento daquele, na obra que Deus estava usando ele para fazer. Inclusive, ele insinua de que ele estava sendo quase que um novo movimento montanista. E agora, como é que a gente faz? Para os reformados chamar o Wesley de herege não tem problema nenhum. Eu quero ver os batistas arminianos, chama aí. Você que é sensacionista, batista, arminiano, chama o Wesley de herege aí, que eu estou querendo ver você chamar aí. Eu estou retrucando, irmão, essa falácia aqui. E aí vem, se você quiser, ó, Tertuliano, Noviciano, Hilário, Antônio. E aí nós chegamos aqui rapidamente, ó, Ambrósio. Tá? Aquele Ambrósio. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Não tá. Tá na estante aqui de trás que eu tô arrumando para colocar eles lá. Ambrósio. Ambrósio só escreveu todas as epístolas de Paulo interpretadas, versículo por versículo, nas suas homilias. Ambrósio. O bispo, aclamado bispo de Lyon. De Milão, me perdoe. Ambrósio de Milão. Veja, Ambrósio, na obra O Espírito Santo na Patrística da Igreja, ou Patriarcas da Igreja, afirma que as curas e as línguas ainda estavam sendo dadas por Deus no seu período. Nós estamos falando de 339 a 397 depois de Cristo. Ambrósio, no livro Espírito Santo, Patriarcas da Igreja, ou Patrística, como a gente chama aqui no Brasil, afirma que curas e línguas ainda estavam sendo dadas por Deus. Em seus escritos, ele documenta atuais curas e glossolálias, falar em outras línguas pelo Espírito Santo. Ele ensina posteriormente que a segunda vinda de Cristo será precedida pela destruição de Roma, tal, e assim por diante. E aí vem um camarada aqui que nós amamos ele de montão por causa da doutrina da predestinação, mas nos esquecemos que ele era um entusiasta dos dons do Espírito Santo, que é um camaradinha chamado Agostinho de Hipona. Tá? Veja, Tertuliano reconheceu a importância dos dons espirituais e escreveu sobre eles em suas obras. Ele via os dons como evidência da atuação do Espírito Santo na igreja e na vida daqueles que creem. Cipriano de Cartago ressaltou a importância da unidade da igreja e da ação do Espírito Santo na vida dos membros da comunidade cristã. Ele também abordou a questão dos dons espirituais como manifestação da graça de Deus. Basílio de Cesareia escreveu um tratado detalhado sobre o Espírito Santo, no qual ele abordou a divindade do Espírito Santo e seus dons. Ele enfatizou a importância da unidade da igreja e da ação do Espírito Santo na vida dos crentes. Perceba, todos os pais da igreja tinham uma coisa em comum, eles queriam corrigir a bagunça que foi feita em 1 Corinto e dizer, olha, aquilo não era mover do Espírito Santo, por isso que Paulo corrige, e nós estamos corrigindo e regulando. Regular uma coisa não quer dizer que ela deixou de existir, gente.
Regular uma coisa é dizer, olha, vamos fazer isso aqui direito, porque a Bíblia ensina que é assim. Não está se dizendo que cessou. Lembra-se do que Paulo disse, eu gostaria que todos falassem língua, mas vamos regular isso aqui. Eu volto aqui com vocês ainda naquela questão. Mas vamos ver, para esse vídeo já está muito grande, vamos ver agora Agostinho falando disso aqui. Agostinho, o mais famoso de todos os patriarcas da igreja primitiva, escreveu: ainda fazemos o que os apóstolos fizeram, ao impor as mãos sobre os samaritanos, pedindo que o Espírito Santo viesse sobre eles durante a imposição de mãos. Espera-se que os convertidos falem com novas línguas. No livro Trindade, Agostinho fala isso. Que eles oravam, era costume deles orar ali e botar a mão nas pessoas para as pessoas receberem o Espírito Santo. Agostinho se viu como um bispo de Hipona. Ele foi batizado por Ambrósio de Milão na Páscoa do ano 387. No final de sua vida, ele escreveu o livro Cidade de Deus, cerca de 413 a 426. Ele argumenta que os milagres que aconteceram e que foram registrados no Novo Testamento são absolutamente fidedignos. Em seguida, ele escreve o livro 22, capítulo 28, sobre os milagres que estavam ocorrendo em sua época. E aí ele dá uma lista de milagres da sua época e vai contando o que está acontecendo. Milagres movidos pelo Espírito Santo. Então, a minha primeira impressão, gente, na pesquisa que fiz, e estou fazendo ainda, tá? É que, textualmente, não tem como eu dizer, em lugar nenhum da Bíblia, mas nenhum mesmo, vocês podem ciscar, podem ficar com raiva. E eu entrei para a turma do Tô Nem Aí já faz tempo, gente, tá? Podem ficar com muita raiva mesmo. Nós vamos citar aqui depois alguns famosos da igreja da gente. Principalmente tem uma questão de Spurgeon aqui muito interessante, Charles Spurgeon, tá? Sobre dons espirituais. Tem Moody, a gente já sabe que era. Vamos falar sobre o movimento da Rua Azusa, o que foi aquilo, tudo isso aqui, mas a história da igreja conta que havia um debate. Mas os pais da igreja mais proeminentes acreditavam no dom do Espírito Santo. E a minha questão aqui com você é dizer que uma coisa, nós podemos dizer hoje que as igrejas pentecostais, neopentecostais, muitas dos movimentos pentecostais históricos estão como a igreja de Corinto, podemos dizer isso. Os outros eu nem vou citar, que eu nem considero que seja movimento de coisa nenhuma. Mas considero aquilo mais que seja um movimento mais diabólico, neopentecostalismo, do que qualquer outra coisa. Mas as igrejas pentecostais históricas, você pode dizer que elas são como a igreja de Corinto hoje. Você pode dizer isso. Mas daí a você dizer que os dons cessaram para você também poder vender curso em cima disso, aí é complicado. Aí é complicado. Porque nós estamos vendo que os pais da igreja disseram outra coisa. Tenham pelo menos hombridade para dizer o que a Bíblia diz, o que ela está dizendo. Tenham pelo menos a decência de comprar livro e ler e ir pesquisar nos pais da igreja, nas fontes, para poder voltarem aqui e dizer o contrário. Tá? Você pode desqualificar, dizer que o fulano aqui, o Beltrano, não representava. Tudo bem. Tudo bem. Mas o que eu estou trazendo aqui em foco é: não diga que o debate sobre cessar os dons do Espírito Santo acabou no primeiro século e meio da igreja, porque é mentira. Os dons do Espírito Santo, a continuidade dos dons, faz parte da história da igreja, esse debate faz parte da história toda da igreja. Nem todos os pais da igreja acreditavam que os dons
continuaram, mas a sua maioria acreditavam que sim. Grande maioria dos pais da igreja acreditavam que os dons continuavam. Então não venham os senhores me dizer que isso aqui é um papo de Rua Azusa, porque não é. Isso é um papo de história da igreja. Vocês querem limar, cortar o movimento pentecostal da história da igreja como se ele fosse um movimento de pueril. E não é. E não é. Vocês querem fazer aí uma coisa como se... porque nós somos prepotentes. Reformado é o bicho arrogante pra caramba. Então a gente sobe no cavalo nosso de arrogância e diz, eles começaram agora, lembre-se disso. O movimento pentecostal salvou a igreja do Brasil. Se vocês acham que calvinismo dá leite, se vocês acham que arminianismo é bom, somente tal, olha direitinho a história da igreja da Europa, gente. Olha o que é que está acontecendo lá com as igrejas. Olha as igrejas dos Estados Unidos, tu quer mais arminianismo e mais calvinismo do que aquilo. Olha lá como é que está a história daquilo. Olha o liberalismo da igreja. O calvinismo sem o poder de Deus, sem o poder do Espírito Santo, nada mais é do que letra morta, mortinha da Silva. Nós estamos dentro do movimento calvinista hoje, o maior liberalismo teológico jamais visto dentro do movimento. E vocês querem me falar mal de pentecostal? Ah, vai parar de beber cachaça você, rapaz, primeiro. Primeiro, para o reformado começar uma briga com os pentecostais. Primeiro, pare de beber. Pare de beber cachaça. Gente, vamos conversar sóbrio com os outros. Tá? Primeiro isso. Tá bom? Vamos ter uma vida santa, uma vida casta com Deus. Primeiro vamos sair os pastores todos da maçonaria. Primeiro vamos cuidar das nossas seitas internas. Não é não? Esse radicalismo, gente, que deu Bruxa de Salem, que deu a expulsão dos arminianos da Holanda, é esse radicalismo de vocês, dá isso tudo. Mas cadê o radicalismo quando foi para virar liberal na Alemanha, na Suíça, na própria Holanda? Cadê? Procura as igrejas lá hoje como é que estão. Então vamos pisar no pé, vamos pisar o pé no chão. A história da igreja conta outra coisa, tá? Vocês podem cogitar, podem ciscar, podem fazer o que for, mas a história da igreja conta outra coisa. Meus amados irmãos, se você chegou até aqui, discute aí no comentário se você quer o vídeo 2 desse daqui, se não quiser a gente para por aqui, mas eu espero ter o contato para você adquirir os nossos livros aqui, tá? Também tem muito mais livro aqui, tem livro para jovem também, se você quiser adquirir aí também, tá bom? Pede aí para conhecer os nossos livros para jovem também, tá? Identidade Cristã, tem livro para namoro também aqui, ó, também, tá? Tem o nosso livro sobre ansiedade e sua origem pecaminosa, e também a história secreta do Vaticano, a história secreta do Vaticano, relatos sombrios ligando a Igreja Católica aos nazis, aos bigodinhos aí, tá bom? Queridos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.